Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nós estamos em fevereiro de 2018 e na mídia circula uma pergunta: o Brasil que nós queremos? Então, as pessoas têm 15 segundos para falar do Brasil que quer. E aqui nós temos 15 minutos para falarmos o Brasil que nós queremos. Então hoje, agora nesse momento, vamos falar sobre o Brasil que nós queremos. Então, muitas coisas a gente quer, todo mundo está querendo alguma coisa, isso é sempre bom, e a gente quer muita coisa assim também. Nós, leitores do livro Universo em Desencanto, temos também o nosso desejo de muitas das coisas com o livro Universo em Desencanto, ou, para quem não está lendo também, que se conheça e tenha um Brasil melhor. Então vamos ver aqui as opiniões e o que cada um aqui da mesa quer de melhor para o Brasil. É verdade, estamos na fase racional, a ordem é o desenvolvimento do raciocínio. Então queremos um Brasil com raciocínio desenvolvido, queremos a humildade, a fraternidade e a concórdia universal. E para isso existir, é preciso termos humildade. Humildade é um ponto fundamental, porque tendo-se humildade, se dialoga. Então se chega a uma conclusão, ambas as partes chegam a uma conclusão, porque há um diálogo. Então precisamos realmente de humildade, fraternidade. Esse é o Brasil que nós queremos, com bastante humildade. Salve. Para os nossos dias, diante de um mundo totalmente conturbado, né? Cheio de confrontos, guerras e tudo enquanto é ruim que nós podemos ver por aí. Acabou a ética, né? A falência é praticamente geral, diante do que nós vemos aí todos os dias. Difícil saber onde não está ocorrendo esses problemas. E, diante desse mundo assim conturbado, nós queremos que o país onde nós estamos, do Brasil, né, puxa, né, a humanidade para uma forma de que nós podemos viver solidariamente com outras nações, partindo de um princípio que aqui não existe esses confrontos étnicos, que facilita aí o desempenho do que hoje, o que mais podemos, por exemplo, enfatizar, que é a divulgação da cultura racional, para que o mundo chegue também a esse entendimento e tornamos, de um modo geral, a ajustar as coisas e seremos realmente seres humanos. Brasil que queremos para o futuro, não em 15 segundos, né? Aqui a gente tem 15 minutos, graças a Deus. A questão é o pensamento. O pensamento é uma criação social. E os animais pensadores vivem em sociedade, mas são civilizados só no nome. Essa é a realidade, né? O pensamento é inimigo do pensador. Ele não gostou de uma coisa, mas é obrigado a aparentar que gostou. Ele é um traidor de si mesmo. E a sociedade é a multiplicação de pensadores. Então, uma sociedade de animais racionais, ela é cínica, né? O que é politicamente correto dos pensadores, racionalmente é um cinismo hipócrita e é um perjúrio do amor. Linguagem antiga do Obras-Primas de Francisco de Assis. Então, essa sociedade sendo cínica, de pensadores que sentem uma coisa e falam outra e agem de outra maneira, né? Retidão é uma virtude que quer dizer a pessoa pensar uma coisa, falar o que pensa e agir da mesma maneira. Só quem é racional para isso. E isso, no meio dos pensadores animais, é uma coisa terrível. Então, a sociedade sendo assim, o problema das drogas continua, não é de hoje, e a sociedade encara isso de uma maneira só das aparências. Os políticos são assim também, é um reflexo dessa sociedade. E as famílias de animais pensadores, mesmo com
aquela boa vontade, né, de querer o bem, etc, etc, como a gente falou no outro programa, sendo boas pessoas, as contradições são muito grandes, são berrantes, e só com o desenvolvimento do raciocínio vai haver paz interior e depois paz na sociedade e paz no mundo. Então o que a gente deseja para o futuro é um Brasil racional, Brasil consciente racionalmente, e aí no futuro vai ter um governo racional, positivo e consciente, e o mundo vai copiar o Brasil. Isso está escrito no Universo em Desencanto, isso está no futuro, vai ser paz, amor, união, fraternidade e concórdia universal. Todos raciocinando, todos ligados a Deus, todos tendo as suas orientações particulares, e aí vivendo em paz, vão acabar as armas, essas coisas atômicas, etc, né? Então, Brasil, celeiro do mundo racional para a Terra inteira. Isso é o que a gente deseja para o futuro. Se a causa da violência é a paralisação do pensamento, e com o desenvolvimento do raciocínio vai acabar a violência, então eu desejo que o Brasil inteiro leia o livro Universo em Desencanto, desenvolva o raciocínio, porque nós temos a cultura de paz, amor e fraternidade. E o Brasil tem essa beleza para o mundo. E o Brasil se desenvolvendo, acaba a violência no Brasil e vai acabar também no mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai conhecer o que o Brasil tem de melhor, que é a cultura racional. E com o desenvolvimento do raciocínio, todos viverão em harmonia consigo, com os outros e com a natureza. Então, esse é o Brasil que eu quero, vivendo em paz, em harmonia, com tudo e com todos. O Brasil que queremos. Bom, eu quero um Brasil, eu quero um país onde a população estabeleça um novo padrão de convivência com a natureza. Eu tenho certeza que a solução para esse processo de liquidação física, moral, financeira, ética, ambiental que o país está vivendo está no relacionamento com a natureza. Desde 1935 que a fase do pensamento acabou. A natureza deixou de alimentar as células pensantes do nosso cérebro, para que nós passássemos a raciocinar em vez de pensar. Então, quem ainda não percebeu essa mudança de fase está enfrentando sérias dificuldades, está passando por grandes sofrimentos. E se a humanidade mudar a forma de se relacionar com a natureza, todos esses problemas serão resolvidos. Porque, principalmente, é claro, estudando a cultura racional. A cultura racional é o meio escolhido pelo fator natural para o ser humano conhecer e acompanhar as etapas da natureza. Então, através da leitura da cultura racional, o ser humano vai se conhecer, vai desenvolver o raciocínio e vai viver em harmonia consigo mesmo, com o seu semelhante e com a natureza. Então, a forma de resolver todo esse caos social que nós estamos vendo aí, as pessoas sofrendo, as pessoas chorando, perdendo a paz, a tranquilidade, não existe efeito sem causa. A cultura racional mostra que existe solução, sim. A solução é desenvolver o raciocínio. E desenvolvendo o raciocínio, é claro, vai criar um novo tipo de relacionamento com a natureza, vai ficar em harmonia com a natureza. Então é esse o país que eu quero, um país onde a população crie um novo padrão de convivência com a natureza, porque do jeito que está não dá para continuar. O Brasil que queremos, Brasil racional, dentro de um clima da mais ampla liberdade, em todos os sentidos, que assim aprendemos na cultura racional a cultivar a liberdade. A expressão, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade filosófica, a liberdade de tudo. Mas nós não podemos ter nunca liberdade num país onde as forças condicionantes nos obrigam a fazer aquilo que a nossa natureza não nos permite. De uma forma ou de outra, as pessoas são induzidas à violência através de uma mídia que propaga uma arte, esquecendo do verdadeiro sentimento da alma que todos têm. Mas não podem fazer diferente disto porque eles não se conhecem. E por não se conhecerem, não têm recursos materiais
que assim somente usam esses para poder difundir para o povo aquilo que o povo realmente merece. O Brasil que queremos é um Brasil em que o povo possa se unir com os governos, e os governos devam, por dever de ofício, estar unidos com o povo, dentro do clima do respeito, da dignidade. Mas o equilíbrio que todos buscam e acham que é o certo, ainda está baseado na mente de muitas pessoas que não conhecem ainda a cultura racional, está baseado naquele sentimento filosófico espiritual. O que nós realmente precisamos no Brasil é conhecer a si mesmo. Brasil conhecendo a si mesmo. Cada indivíduo conhecendo a si mesmo. A coletividade se torna uma coletividade sadia. O que a juventude hoje quer e pergunta é o que estamos fazendo aqui. E o que damos à juventude é o quê? Engambelos, enganações, aparências, coisas que não têm nada a ver com o desenvolvimento cultural do ser humano, porque a natureza exige, porque ela é mãe, e obriga a todos a se conhecer. Então o Brasil, em primeiro lugar, neste planeta Terra, a primeira nação a se conhecer. E o que está acontecendo no Brasil hoje, 2018, é exatamente um reflexo preparatório para chegarmos a este Brasil racional, porque ninguém gosta de ficar sofrendo por muito tempo. Os governos vão se corrigir porque o povo vai se corrigir. Não adianta uma parte só e a outra não. Então não adianta também ficar na filosofia de achar que está fazendo a coisa certa nos moldes do atraso, porque tudo que aconteceu até aqui foi uma questão de necessidade de sobrevivência, porque o ser humano era muito atrasado. E no Brasil existe uma informação preciosíssima. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, está na cultura racional. Responde a todas as questões existenciais. Então o Brasil que se conhece é um Brasil racional, respeitando a liberdade de tudo e de todos, e não havendo mais aquela necessidade de uma obrigação, a não ser as questões naturais. A natureza nos obriga como? Ela nos obriga a beber água quando estamos com sede. É uma imposição natural. Ela nos obriga a dormir e descansar quando estamos fatigados, mas é ela que nos faz isto. Esta obrigação ela faz de igual modo no se conhecer. Se você não se conhecer, você não volta para o seu mundo de origem. E o que o conhecimento antigo não sabia dizer, por que nós estávamos neste mundo. E a cultura racional diz. Então, o que nós podemos fazer no Brasil é um curso em todas as escolas do país, dizendo, vamos nos conhecer. Lendo o livro Universo em Desencanto, para que toda a população tenha esta oportunidade de escolher, não por uma imposição, mas sim por uma obrigação necessária que o ser humano sente dentro de si, porque a nossa formação é adequada ao que está na cultura racional. O que as pessoas ainda não tiveram coragem é de assumir este conhecimento. E nós estamos aqui de público, em 15 minutos, não 15 segundos, mas pelo menos 15 minutos, dizendo o Brasil que queremos, um Brasil racional. E somente será um Brasil racional, com o governo racional e um povo racional. Referência direta e objetiva neste livro, Universo em Desencanto, 14º volume desta obra, a página 182 em diante. A união do povo com os governos e a união dos governos com o povo. É este o Brasil que queremos. Está no 14º volume da obra Universo em Desencanto. Oswaldo. Esse é o Brasil que nós queremos. E eu acho que é o que você quer também. Para vivermos em paz, em fraternidade, em harmonia com tudo e com todos. Então, leia o livro Universo em Desencanto. Não deixe de ler, não perca tempo, porque já estamos agonizando. Então, se demorar mais um pouco, vão enlouquecer. Então, tem solução. Tudo isso tem uma solução. Desenvolvimento do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, só através da leitura do livro Universo em Desencanto. Então, leia o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Obrigado pela sua atenção. Salve.